Ótimo, eu vou fazer o seguinte, eu vou lendo, né, conforme aparecer os comentários, mas se alguém quiser falar por áudio também, fique muito à vontade. Bem-vinda, Ati, Isadora. Então, gente, esse tema do ciúme, eu fiquei pensando, né, e aí eu vou contar um pouquinho para vocês a minha trajetória. Em signos também, né, que Marisa comentou, para quem acredita. Eu tenho a lua escorpião, que sou do signo de peixes. E seja ou não pela lua ou qualquer outra questão da vida, eu já sofri muito com esse sentimento. E o sofrimento, assim, dos mais desgraçados da minha vida. Não era uma coisa assim, mais ou menos, não. E, e eu sei que para várias pessoas é algo que atinge de um jeito mais leve, né? Mais breve, né? The Bluetooth is connected successfully. Mas foi uma das questões, assim, que me motivaram. Isso há 10 anos atrás, assim, quando eu comecei a ler mais, estudar mais do tema da não monogamia, porque eu queria vivenciar os afetos de uma outra forma, né? E essa forma, ela não estava... Tá tudo bem, gente? Vocês estão me ouvindo? Agora subiu muito o áudio, ficou ótimo. Do nada ficou bem alto. Tá ótimo agora. Ai, gente, que alívio! Que bom! Ai, ai, maravilha, uma hora vai, né? E você vê que assim, olha, gente, não foi pela técnica, não, eu fui clicando umas coisas aqui. Que bom que agora foi. Mas então, eu estava dizendo, né, que uma das motivações que eu tive foi justamente vivenciar meus afetos de uma outra maneira que não me fizesse sofrer tanto. Inclusive, não sei se com vocês também acontece isso, mas durante muito tempo da minha vida, eu achava que as relações mais intensas que eu tinha tido eram justamente aquelas que eu tinha sofrido mais. Porque ao longo da vida a gente aprende muito, né, a associar sofrimento com intensidade. E aí eu penso uma não monogamia que seja assim também intensa, né? Eu acho que é uma possibilidade, mas que não venha acompanhada dessa angústia, né, desse sofrimento. Então foi uma das minhas motivações há muitos anos atrás, né, de iniciar esses estudos, esse processo. E aí, então, né, eu falo isso porque às vezes tem os estereótipos sobre pessoas não monogâmicas de que nós teríamos algum tipo de evolução especial, uma facilidade especial. Eu acho que algumas pessoas têm mais ferramentas para lidar com isso do que outras, mas eu penso muito uma não monogamia no sentido de uma convivência, né? E aí eu penso muito a partir da própria psicologia também, né? Não de uma perspectiva de uma cura, que nem sempre nos está possível, mas de uma perspectiva de viver e conviver melhor com aquilo que a gente sente e reduzir os danos, né? E aí eu pensei para esse nosso encontro apresentar para vocês 3 tipos de ciúme que são descritos na teoria psicanalítica clássica do Freud, né? Mas que ainda é bastante presente na psicanálise do contemporâneo, né? Então é um texto de base ainda. E eu vou falar da psicanálise porque é onde eu leio mais e tudo mais há mais tempo, mas tenho certeza que colegas de outras áreas também veem, né, essa perspectiva monogâmica em outras linhas e outras perspectivas da psicologia, né? Então, na psicanálise, teria então 3 tipos de ciúme. O ciúme normal, olha, já começa por aí, né? Pra gente pensar questões sobre isso, né? O ciúme normal ou competitivo. E aqui um outro parênteses, que esse tipo de ciúme, ele fica muito no imaginário social como ciúme que seria o oposto do ciúme doentio, né? Do ciúme patológico. Então, as pessoas usam esse contraste, né, do que seria um ciúme saudável e do que seria um patológico. E na literatura psicanalítica isso também aparece. E aí esse primeiro ciúme,
ele seria caracterizado por uma relação de competição, em que essa pessoa de quem a gente sentiria ciúme seria alguma espécie de rival, algum tipo de inimigo, alguém que a gente deveria vencer no final de uma corrida, né? Eu digo dessa forma, mas se a gente observa nos próprios filmes e séries, a própria apresentação estética, né, dessas cenas mostra muitas vezes essa outra pessoa, né, que seria a ameaça dessa relação. Às vezes a pessoa está sempre com uma maquiagem bem pesada, né? Está sempre usando roupa preta, versus a pessoa que seria então ameaçada, né, por esse ser, que seria então uma coisa angelical, sempre de branco, né? Então há toda uma estética envolvida, né, nessa noção de uma pessoa que ameaçaria essa relação. Inclusive, é algo que me chama a atenção no vocabulário que as pessoas utilizam, né? Então, da mesma forma que alguém fala, sei lá, alguém quer roubar meu celular, quer roubar meu carro, fala roubar meu namorado, né? Roubar minha namorada. Então, é uma linguagem que utiliza, né, dessa mesma forma, como se fosse a perda de um objeto, né? Algo que você precisa erguer os muros dessa relação para manter a segurança suposta dessa presença. E aí eu vou ler um trechinho para vocês do próprio Freud sobre esse primeiro tipo de ciúme, que ele diz o seguinte: é fácil perceber que essencialmente se compõe de sofrimento causado pelo pensamento de perder o objeto amado. Isso cria uma ferida narcísica, com sentimentos de inimizade contra o rival, que seria, de forma imaginária ou real, muito mais bem-sucedido do que a própria pessoa, né? E aqui é muito interessante, né, essa parte do bem-sucedido, porque quando a gente está lidando com os nossos medos e inseguranças, é muito comum que a gente preencha as lacunas do que a gente não sabe com esses medos, né? Então, essa pessoa que a gente às vezes não conhece é um grande especialista no sexo, é uma pessoa extremamente inteligente, é uma pessoa, né, que às vezes estaria ocupando esse lugar ideal mesmo de alguém que está completamente num status superior, né? E essa ideia de competição. O segundo tipo de ciúme é chamado, né, dentro dessa literatura, como ciúme projetivo. Dito de maneira bem resumida, né, que eu quero muito escutar vocês também, essa projeção aparece, em alguns casos, de maneira bastante direta, assim. Então, tem vários casos, né, vocês já devem ter vivido ou ter amigos que viveram parecido, em que a pessoa que demonstra bastante esse ciúme é justamente a pessoa que está quebrando o pacto da monogamia. Então, a pessoa, às vezes, tem essa dificuldade, né, de lidar com o seu próprio desejo, com a sua própria vontade de estar, talvez, também com outras, e projeta, né, essa suspeita sobre a pessoa com quem ela se relaciona. E, por fim, o terceiro tipo de ciúme descrito é o ciúme delirante. E aqui é uma pegadinha, né, que eu queria compartilhar com vocês. Porque dentro dessa construção teórica, apenas esse tipo de ciúme seria delirante. Seria aquele ciúme sem causa, sem razão. E na minha perspectiva, de certa forma, todo ciúme tem esse componente, né, de uma invenção sobre o comportamento do outro. Então, se a gente pensa, por exemplo, em várias abordagens da própria psicologia, aparece uma grande culpabilização, né? Então, se fala, por exemplo, ele sentiu ciúme, né? Essa pessoa sentiu ciúme por conta da roupa curta que você estava usando, né? E aí se deposita, então, na roupa a narrativa de que esse ciúme seria provocado por essa pessoa, né? E o que eu tenho tentado trazer no meu trabalho é de que o ciúme não está em uma peça de roupa, não está em nenhuma prática em si que a gente faça ou não, mas está na relação que se estabelece com essas práticas, com essa roupa, com essa maquiagem, né? Então, esses três tipos de ciúme, eles operam, né, a partir de uma ideia também, muitas vezes, de inveja, né? Eu queria escutar um pouquinho vocês depois disso,
porque pensando no próprio propósito, né, desse espaço, é de construção de autonomia, né? E muitas vezes, quando a gente está nesses caminhos, são poucas as referências de como lidar, de como acolher nosso sofrimento, de como acolher nossas angústias, sem que esse acolhimento seja feito pelas referências que a monogamia nos ensinou, né? Então, eu queria muito escutar vocês, né? Se faz sentido essas percepções dessas divisões, né? Que são marcações que têm seus problemas, né? Porque, como eu falei para vocês, reificam uma série de lugares bastante problemáticos, mas que podem nos auxiliar em outro ponto, como uma forma de identificação, né? De algumas dessas armadilhas. Eu vou dar uma lida aqui no chat para acompanhar o que vocês estão falando. Ivan está falando da Inglaterra, nosso encontro internacional. Obrigada pela presença, Ivan. A Tamires comenta: para mim foi muito latente a desigualdade de gênero na relação não monogâmica, bem liberal. Então, Tamires, na minha percepção, nenhuma proposta relacional, né, nenhuma luta, ela substitui a outra. Então, por exemplo, a gente fala de uma crítica à monogamia, essa crítica necessariamente, né, deve vir acompanhada da luta antirracista, anticapitalista, antiespecista. Todas essas lutas são necessárias, né? E a não monogamia não substitui, né, esse debate. Agora, por excelência, historicamente, a monogamia é uma estrutura de opressão, né, que foi imposta pelas caravelas, né, de certa forma. E essa imposição, ela ainda permanece. Depois a gente pode falar um pouquinho mais disso, né? Mas quando eu falo de não monogamia aqui, eu não estou falando de um modelo. Eu estou falando de um não modelo. Estou falando sobre a construção de relações que não se pautem, né, nesses eixos de posse, controle, dominação, e que busquem, né, aquilo que eu tenho chamado de artesania, que é criar uma relação que tenha a nossa cara, a nossa história, a nossa cor, a cidade que a gente vive, onde que a gente vive, como, né? Então, é algo que precisa ter a nossa singularidade, né? E esses sistemas de monocultura, que eu tenho chamado, eles dão uma resposta única para o mundo inteiro, né? Então, às vezes as pessoas comentam: eu acho que na monogamia não funciona para todo mundo. E aí eu digo, né, que quem busca ser um modelo funcional para o planeta inteiro é a monogamia, né? A não monogamia não é um modelo paralelo, né? Ou que se cria como uma resposta, é uma não resposta, né? Nesse sentido. Vou ler aqui o outro comentário. Esses dias conversei isso com o motorista do Uber. Ele disse que era muito ciumento, mas na nossa conversa ele admitiu que era meta de que as pessoas fizessem mesmo com ele no passado. Olha só, né? É bem esses processos mesmo, da gente poder se escutar, né? Acolher a nossa história e não deixar isso do ponto de vista de algo encoberto, né? Porque o que a monogamia faz muitas vezes é que, como o diálogo sobre determinadas questões já implica uma traição, não sei se vocês conhecem, né, um trecho da Bíblia que fala, acho que é em Mateus, que diz assim, que trair em pensamento já é um pecado, né? Então, se você pensa, e nessa minha trajetória, né, discutindo essas questões, eu já ouvi muitos relatos, né, de que a pessoa às vezes sonha e com uma pessoa, com várias pessoas que não são aquela com quem ela está, né, naquele vínculo monogâmico, e aquele sonho, né, já faz a pessoa se sentir culpada, envergonhada, né, e pedir desculpa. Então, é algo que infere também na nossa própria forma de imaginar, né, de sonhar, literalmente. O segundo tipo, ele é chamado de projetivo. Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui. O ciúme nem sempre deixa de existir quando a relação não é monogâmica. E nem sempre existe na relação monogâmica. Exatamente. É algo que perpassa a nossa vida de séculos, né? Então, e aí até uma coisa que eu esqueci de comentar com vocês, é que um dos serviços que a psicanálise e várias outras linhas fazem é patologizar quem não sente ciúme, né?
Então, tem vários trechos, tem um artigo que eu tenho estudado, que ele diz o seguinte, do Cleo Malmo, que ele comenta, né? Tanto a ausência quanto a intensidade aumentada do ciúme são um problema. Sua presença em doses moderadas é testemunho do afeto entre duas pessoas, é a cola da relação. E aí, nesse artigo, que não é isolado, né, tem vários trabalhos que discutem isso, dessa perspectiva, ele cria, então, uma noção, né, de que se você não sente esse sentimento de posse, de controle, você que está adoecido, né? Então, é muito difícil mesmo romper, né, essas construções, se até onde a gente vai buscar acolhimento a esse tipo de perspectiva, né? Bem-vinda, Tabata. Deixa eu ver o que mais que tem. Uma relação sem posses e sem controle precisa ser necessariamente uma relação não monogâmica? Então, Ed, na minha perspectiva, e eu situo que é a minha, porque tem várias outras, né? É um ambiente bem polissêmico de debate. Na minha perspectiva, se uma relação monogâmica não se pauta pelas bases da monogamia, talvez seja o caso de nomeá-la de outra forma. Um paralelo que eu vejo no meu trabalho é em relação ao monoteísmo cristão, né? Então, pense assim, se um sistema espiritual, filosófico e político não reconhece apenas um Deus, então ele não é monogâmico, né? Ele não é monoteísta. Então, olha aqui, você já, por favor, né, acolha aqui meu ato falho, porque eu acho que realmente são parte do mesmo projeto. E eu tenho chamado, né, de sistema de monocultura justamente por isso. E o que eu estava falando antes também, né, dessa sensação de segurança que às vezes a gente cria, porque vejam, para o cristão, e aqui eu estou falando do cristão do ponto de vista de um discurso político do Ocidente, que se impõe de maneira global, né? Não estou falando da fé espiritual de cada pessoa, nem de uma igreja específica, mas estou falando mesmo dessa imposição global, né, de pensamento. Para essa narrativa, dos sinais que Jesus dá na Bíblia, isso em Mateus, em João também vocês podem observar, que ele diz o seguinte: como a gente sabe que Jesus vai voltar? Quais seriam os sinais dos tempos que nos fariam perceber que o fim do mundo estaria próximo? E aí Jesus responde o seguinte: quando todas as pessoas, né, souberem e conhecerem a minha palavra, né, a palavra de Cristo, aí nós poderemos ter o final do mundo. O final do mundo entendido nessa perspectiva como o retorno de Cristo, a volta de Cristo. Então, esse é um projeto que motiva, por exemplo, muitas missões, né, ao redor do mundo, desde 1500, né, até antes, que busca fazer o seguinte: Jesus não vai voltar enquanto todo mundo não se converter ao único possível verdadeiro Deus, que seria o Deus cristão. E aí vocês vejam, imagina, né, que para você afirmar sua fé, você precisa que só sua fé exista, né? Esse é o dogma, essa ideia de que só é possível existir com tranquilidade se só houver um. Tem até um trecho que fala, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e não há nenhum Deus fora dele, todos os outros são falsos, todos os outros são do demônio, né? Eu até tenho feito uma análise sobre como o racismo religioso está muito relacionado, né, com essa perspectiva de que só pode existir um Deus. E aí, na monogamia, né, voltando agora para o nosso tema, o que a gente aprende é que como que a gente sabe que alguém nos ama? O critério que nos dão é que essa pessoa não ama outros, né? Então, em vez do critério ser o tanto de afeto, de cuidado, de generosidade, de apoio que a gente recebe de uma pessoa, o afeto se define pelo tanto que ele não acontece com outras pessoas, né? Então, é muito difícil você ficar em segurança, e aqui eu estou falando segurança no sentido de uma serenidade, se a única forma de você se manter sereno não é recebendo afeto, mas é os outros não recebendo também, né? Então, é uma conta que não fecha, né? Então, eu acredito que há relações que têm essa marcação de se afirmarem monogâmicas e não tem esse controle, posse, eu acho que existem sim. Só que aí volta aquilo que eu falei no início, né? Se não se pauta em algo da base da monogamia, talvez seja o caso de nomeá-la de outra forma.
Assim como, né, se um sistema reconhece mais de um Deus como legítimo, talvez o termo monoteísta não seja o mais adequado, né? Deixa eu ver a outra questão. Acho que rola uma confusão entre não monogamia e relacionamento aberto. Não necessariamente uma coisa igual a outra. Obrigada pela pergunta, Beatriz. Exatamente. Quando a gente fala de não monogamia, muitas vezes a primeira coisa que vem é sobre quantidade, né? Tanto que as pessoas às vezes comentam, eu só quero me relacionar com uma pessoa, isso não é para mim, né? E o que eu tenho dito é que não monogamia não é sobre quantidade, é sobre um jeito de se relacionar, é sobre uma forma de construir um vínculo. Inclusive, as relações de amizade, elas fazem parte, né, daquilo que eu tenho chamado de um exterior contrastante do amor. Tanto é que muitas vezes as pessoas comentam, né, fulano não é nada meu, ele é só amigo, né? Numa hierarquia que amor e amizade ocupam nesse sistema, né? E que faz esse contraste. Então, a ideia de aberto, para mim, me lembra uma coisa do portão, assim, né? Um portão que pode estar aberto ou fechado. E para mim, a não monogamia é esse portão não existir. E não é essa, entende? Essa questão dele estar aberto ou fechado. Deixa eu ver o que mais. Obrigada, Roberta, pela presença. Olha só, mais uma pessoa de outro contexto. Gostaria de escutar um pouco sobre a assimetria de gênero que o machismo, vindo junto com a colonialidade, impactou na maneira de se relacionar. Sinto que quando os homens escutam sobre não monogamia, associam quase como lugar de manutenção dos privilégios de gênero. Eu acho que eu entendi a sua questão, Jéssica. Você me corrige se eu tiver me equivocado. Para mim, o machismo e a monogamia são um casal. Um casal fechado, né? Porque um reforça o outro, né? Se a gente pensa, por exemplo, o trabalho doméstico não pago, ele não é um trabalho doméstico feito a quaisquer homens, certo? Esse trabalho, ele é feito e naturalizado dentro de um vínculo romântico. Da mesma forma que não são quaisquer homens, né? No ano passado teve o Anuário de Violência, né? Para quem quiser conferir depois, que mostrou o seguinte, que 9 a cada 10 feminicídios tinham sido cometidos por companheiros ou ex-companheiros das vítimas. Isso nos mostra, né, que essas mulheres não foram mortas por homens quaisquer, né? Se fosse sobre apenas uma relação de machismo, seriam quaisquer homens. Mas o que esse dado nos mostra é que 90% das vezes o vínculo da monogamia articulado nessa relação é o que produz esse tipo de violência, né? Então, se a gente observa, tinha até uma campanha esses tempos atrás, né, que era quem ama não mata. O que eu tenho pensado na minha perspectiva é que quem ama dessa forma mata. A gente não está falando de pessoas, né, que convivem com, sei lá, algum tipo de psicopatia, que não desenvolvem vínculo de afeto. É que esse vínculo de afeto, essa forma de amar, produz esse tipo de violência, né? Então, para mim, né, a relação de machismo e monogamia está completamente interligada. Inclusive, mesmo nos feminismos mais liberais, né, se a gente pega essas frases de tipo meu corpo, minhas regras, é até casar, até firmar o vínculo da monogamia. A partir desse momento, parece que é algo que pode ser combinado. E aí é algo que eu venho trabalhando, né, há muitos anos, de pensar o seguinte, o fato de algo ser combinado não significa que seja saudável, né? As pessoas podem combinar coisas terríveis entre si. É preciso que a gente vá além da ideia de combinado e pensar qual que é a base desse combinado. Parte de uma base ética, né? Nem tudo que é combinado é saudável. E esse é outro convite, né, aqui para o espaço, da gente construir nossa autonomia, fazendo, sim, acordos e combinados, mas não naturalizando que o fato de ser combinado já é um passe livre para a ética, né, desse acordo.
Aí a Tamires comenta, não devo estar numa relação monogâmica, pois evitamos controles, mas acordamos que nos envolveríamos sexualmente só entre nós, porque nos sentimos bem assim. Não estou fazendo defesa da monogamia, pois historicamente ela é extremamente violenta. Massa, Tamires. Que bom que está fluindo dessa forma. É algo que é bem importante da gente pensar, né? Porque independente do nome que as pessoas vão dar para suas relações, eu vou até dar um exemplo, né? Em 2014, eu fiz parte, né, de uma pesquisa encomendada pelo Conselho de Psicologia Federal, que tinha um título bastante audacioso, a meu ver, que era o seguinte: como vivem as psicólogas brasileiras? Esse era o tema, né? O tema da pesquisa. E aí a gente fazia entrevistas por todo o Brasil, por todas as regiões, com psicólogas, né, de cada estado. E uma coisa que me saltou muito e que me entristeceu bastante, né, foi observar como que muitas delas vivenciavam relações extremamente violentas, né, do ponto de vista do machismo, da monogamia. E aí eu lembro de algumas falas que diziam o seguinte: eu já tive relações péssimas, mas agora eu estou com um cara ótimo. Ele me deixa dirigir, ele me deixa viajar, ele me deixa escolher a roupa que eu quero e a maquiagem que eu quero usar. E aí isso me saltou, esse tipo de fala, porque a autonomia, a meu ver, retornando de novo, né, ao tema aqui do nosso encontro, não é sobre encontrar quem use bem o poder sobre nós. É sobre a construção de que determinados poderes não devem existir. Ou seja, ela dizia, né? Meu marido me deixa dirigir o carro. E aí o que a gente tentava discutir era o seguinte: mas ele não deveria ter o poder de permitir ou não, se você vai dirigir, né? Não deveria estar sequer no controle, né, dessa pessoa, se você vai usar tal roupa ou não, se você vai beijar alguém ou não e tudo mais, né? Então, acho que é bem importante esse alerta, né, da gente olhar para as nossas relações com esse cuidado. Deixa eu ver o que mais. Marisa, eu usei exterior constitutivo, que é de Butler, né? Bom que você lembrou, que agora já aproveito para fazer a citação. O exterior constitutivo, dito de maneira breve, que Butler já recupera, né, no Derrida, é uma ideia, né, que dentro desses pares binários, a afirmação do sistema colonial depende da negativação de algo que seria estéril. Então, embora pareça fora, né, exterior constitutivo é justamente para falar desse paradoxo, daquilo que mesmo fora compõe o que está dentro. Então, o amor e a amizade é um exemplo disso, selvagem e civilizado, né? Então, cria esse contraste para se positivar na negativação de outros grupos. Um exemplo que eu queria dar é da própria noção de solteiro, né? Que na etimologia significa sozinho ou solitário. Vejam, só se considera como companhia dentro de um determinado tipo de relação, né? Isso é muito grave, porque muitas vezes a gente está acompanhada, né? Da nossa família, das pessoas amigas, a gente está acompanhada do gatinho que mora com a gente. Tem tantas companhias que fazem parte da nossa relação de afeto e que não são consideradas, porque parece que você está em solidão se você não está com esse tipo de companhia, né? Então, é uma definição extremamente afunilada, né? Que muitas vezes nos dificulta a própria rede de apoio, né? Que a gente, às vezes, aprende que há que se contar com uma única pessoa para tudo, né? Então, essa própria percepção da companhia fica alterada. Deixa eu ver aqui outras questões. A Carol comenta: você pode dar um caminho para acolhimento dos sentimentos na hora em que bate forte a crise de ciúme? Como identificar que esse sentimento está chegando e acolhê-lo antes que role uma baita projeção em cima do parceiro? Então, Carol, vou compartilhar assim o que funciona para mim, né? Pode não funcionar para outras pessoas, inclusive quero ouvir vocês também, né, sobre isso. Mas de minha parte, às vezes eu até anoto, né, em autobilhetes que eu faço, que é da gente lembrar que isso é uma armadilha. Nem sempre ajuda, mas é importante a gente lembrar
que não é sobre uma falta pessoal, o desejo que as pessoas têm por outras. Eu digo isso, né, porque sempre que tem, às vezes, uma notícia, sei lá, Angelina Jolie, Beyoncé foi traída, né? Aí as pessoas dizem, nossa, se ela foi traída, imagina eu, né? Nessa ideia de que seria um esforço pessoal responsável por isso não acontecer, né? Quase como se fosse uma falta de mérito pessoal, se a pessoa com que a gente se relaciona, né, com que a gente está, deseja outras. E aí eu faço muito esse esforço, né, de me lembrar que o desejo do outro não começa nem termina em mim, que essa pessoa pode ser encantadora, inteligente ou qualquer coisa, sem ter a mim como referência, né? E é um mantra mesmo, né? E eu acho que o mantra ele tem essa característica da gente fazer a repetição, mas uma repetição que a gente escute essas palavras e consiga materializá-las. Muitas vezes, esse acolhimento vem da pessoa colocar umas músicas extremamente dramáticas, né? Eu já tive várias amigas que utilizam esse recurso. E aí, na dramatização do sentimento, a gente consegue se levar menos a sério, né? Consegue até rir, às vezes, daquilo que a gente sente e que naquela hora vem de maneira tão hiperbólica, né? Um outro caminho também que me parece importante é que a conversa, ela é um dispositivo interessante de elaboração. Mas o que a monogamia nos ensina, o amor romântico nos ensina, é que essa conversa só funciona se for com aquela pessoa em específico. E às vezes, por muitos motivos, essa pessoa não vai estar disponível. E aí é importante que a gente consiga desenvolver, né, esse espaço de escuta e de troca com outras pessoas. Porque se a gente só conta com uma, se essa pessoa não está disponível, não quer ou não pode, a nossa vulnerabilidade aumenta muito, né? E aí eu tenho chamado, né, de imunidade emocional, no sentido de que se não tem como a gente prever completamente, né, se não tem como ter um controle, né, desses sentimentos absoluto, o que a gente pode fazer é fortalecer a nossa imunidade, para que quando essas crises vierem, elas não nos derrubem, para que se elas vierem, quando vierem, isso não nos destrua, né, não leve a nossa energia de vida. E aí essa imunidade emocional, ela demanda várias áreas da vida, né? Por isso que eu digo que a saúde é muito integral, né? Muito coletiva. Então vai demandar muitas vezes a gente elaborar nossa relação com o trabalho, com a família, com o nosso próprio corpo, com a alimentação, né? Então são vários caminhos, né? Sara comenta que é importante tirar essa ideia do monstro e olhar para essas pessoas como são outras pessoas, né? E o monstro ele cria exatamente essa noção, né, de algo que não é humano, algo que estaria fora, né? E não, né? É extremamente passível disso acontecer no cotidiano, né? Deixa eu ver o que mais. A Ti comenta, né, da importância de pensar esses limites e acordos para a construção do vínculo sem cair na armadilha do controle da posse. E aqui, Ati, eu acho que é bem legal a gente ter em vista os acordos que a gente tem com outras pessoas que a gente ama, né? Então, vamos supor que tem um grande, sei lá, um tio, uma tia que a gente ama muito, ou um amigo que a gente ama muito, ou um colega de trabalho. Por que nessas relações de afeto e de vínculo, a gente não precisa ter uma relatoria, por exemplo, né? Como uma obrigação, quase como uma confissão de com quem que a pessoa tá, que hora vem, que hora vai, né? Eu tenho dito que em certo momento da vida, é o poder parental que ocupa esse lugar, né? Muitas vezes é para o pai e para a mãe que se dá essa satisfação, né? Que diz assim, com quem que você estava, que hora que você volta, né? Que hora que você chega, que hora que... com quem que você tá, né? Todas essas perguntas feitas dentro de uma estrutura parental familiar, elas são capturadas dentro de uma perspectiva da monogamia em que você passa supostamente a ter autorização de ter esse tipo de informação da outra pessoa, né? E aí um caminho para mim que tem feito sentido é de que nada forçado é saudável, né?
Então, a partilha, ela é saudável se espontânea. Aquela partilha que vem de uma lógica do confessionário, do controle, ela já aponta para uma certa produção, né, desse tipo de autorização. Deixa eu ver. Beatriz comenta: eu vejo que existe uma necessidade de se permitir o ciúme, ao invés de projetá-lo ou reprimi-lo fingindo que não existe, senti-lo. Ficar na presença do ciúme e das emoções que vêm com ele, como raiva e tristeza, até mesmo através do movimento do corpo, cuidando de não se machucar e nem machucar o outro nem o ambiente. Obrigada, Beatriz, pela partilha. Deixa eu abrir aqui acho que eu estou meio atrasada aqui nos comentários, gente. Deixa eu ver. Ai, que pena que a gente tem pouco tempo. Esse é um tema que é muito bom, né? Da gente trocar experiências, se escutar com mais tempo. Deixa eu ver. Tamiris comenta, né, de não esquecer que as violências de gênero também podem estar, né, na não monogamia. E eu digo de novo, né, que o racismo também, o capacitismo, a gordofobia, a não monogamia não deve ser um espaço de silenciamento das violências estruturais, né, pelo contrário, deve ser justamente um espaço para que isso seja reconhecido, né? Deixa eu ver o que mais. Thay comenta: como lidar com as inseguranças causadas pelo racismo estrutural no relacionamento? Quais armadilhas podemos evitar? Então, tá, eu vou contar muito uma experiência pessoal, assim, que eu tive em relação a isso. Eu estava, né, uns anos atrás, muito apaixonada por uma pessoa, também racializada, e essa pessoa só queria me encontrar escondido, aquela coisa que a gente já sabe, né? Não comentava de mim para ninguém, ninguém sabia, né? Aquela situação toda. E dizia, né, que não estava no momento para se relacionar e tudo mais. E em concomitância a isso, afirmou, né, publicamente um relacionamento com uma pessoa branca. E aquilo foi bem difícil de lidar para mim. Mas uma coisa que na época eu fui aconselhada, né, pelas mais velhas e que fez muito sentido para mim, era de que no primeiro momento eu entrava nesses caminhos de pensar, será que essa pessoa então é mais bonita, é mais interessante? O que será, né? Que é uma pergunta que vem. O que será que essa pessoa tem, né? Que eu não tenho, né? O que está acontecendo nessa relação? E aí foi especialmente importante para mim nesse contexto lembrar que o racismo não é uma questão de beleza, não é uma questão de inteligência, mas é uma questão de poder. Então, especialmente nessas relações onde há uma evidência, né, dessas dinâmicas do racismo, da gente não permitir, né, e aí é muito difícil, é muito importante contar com o apoio do nosso coletivo, né, mas de lembrar justamente que o racismo é sobre poder, né, não é sobre uma falta individual nossa, e é essa falta individual que faz com que a gente muitas vezes se culpe, se inferiorize, né? Então eu sempre tentava me lembrar disso, né? Que não é sobre uma falta concreta, mas é sobre uma falta imaginária, né? Produzida pelo racismo. E aí eu lembro muito, né, dessa situação, porque foi uma situação em que eu observei, né, a importância justamente de eu me descentralizar, de eu lembrar que aquilo tudo não era sobre mim, né, de certa forma, embora atingisse meu corpo de maneira muito, muito direta, né. Uma outra coisa que me auxilia muito é lembrar que nem tudo que nos foi proibido é saudável. Isso é uma armadilha que a colonialidade nos traz, né? Às vezes parece que porque a gente não esteve naquele lugar, naquele determinado espaço, a gente deve demandá-lo. Só que a colonialidade, ela cria relações que são extremamente violentas, né? Então, eu tenho pensado, por exemplo, uma não monogamia, não no sentido de agora ter pessoas
indígenas, por exemplo, no lugar de oficial. Eu não quero estar no lugar de oficial se esse lugar de oficial depender desse contraste de alguém escondido, né? Então, o que me desafia, né, nesse caminho é como a gente construir nossos próprios critérios do que é afeto, do que é cuidado, do que é apoio, né? Para além dessa ideia de que só porque algo nos foi negado, que a gente deve ter essa vontade, né, de ter esses espaços. Marisa, vai até às 6h20, rapidinho. E eu até fiquei triste que teve essa questão do atraso no começo. Deixa eu ver o que mais. Daniel comenta. Sobre isso que você falou dos limites e vínculos, acho que tem uma diferença entre os limites em relação ao que permitimos ou não permitimos sobre nós e esses limites que, na verdade, legislam sobre o corpo e o comportamento da outra pessoa. Talvez seja o ponto. Ótimo, agradeço, Daniel, por essa questão. Porque, por exemplo, eu posso combinar com alguém o que a gente vai cozinhar no dia, né? Posso ter um acordo sobre quem vai tirar o lixo, se a pessoa vive na mesma casa. Posso fazer uma série de acordos, né? Mas o que a monogamia nos oferta o tempo todo é que aquele acordo que mais importa, o mais relevante, é aquele que diz respeito a provar afeto por uma pessoa, negando a nossa sexualidade, o nosso corpo, o nosso desejo. E isso é muito complicado, né? Porque aquilo que eu falei de pecar em pensamento, né? Cria uma vigília imaginária também, né? Eu já acompanhei muitos casos, assim, que as pessoas estão vendo um filme ou uma série, e aí a pessoa diz, você acha que a Rihanna é mais bonita do que eu? Aí a pessoa fala que sim, não sei, né? E aquilo ali já gera uma situação de desconforto, né? Porque até aquilo que não está próximo, concreto na realidade, se torna um inimigo, né? E aí eu até tenho pensado nessa perspectiva, né, da gente lembrar que a beleza de outras pessoas não significa a falta da nossa beleza, né? A inteligência de uma outra pessoa não significa que nós não somos inteligentes. Isso é um pressuposto fundamental do pensamento contracolonial. A concomitância. Enquanto a monocultura é o império do só um jeito, a lógica, né, as lógicas do pensamento contracolonial, anticolonial, é reconhecer o princípio da floresta, em que há necessariamente a concomitância e a existência de outros seres como parte da vida, né? E aí eu até comento às vezes, né, que se a gente vê, por exemplo, um arco-íris, por que a gente olha para esse arco-íris e não tem esse tipo de sensação, né, de imaginar, nossa, esse evento, né, esse espetáculo é tão lindo e eu sou menos bonito do que ele, né? A gente só comemora, né? Só aproveita, só degusta essa beleza. E eu tenho pensado muito nesse sentido, da gente construir uma outra forma de experienciar a beleza do mundo, a inteligência do mundo, o encanto das outras pessoas, não como algo que depõe contra a nossa falta, mas como algo que convive conosco, né? E aquela pergunta que eu falei agora há pouco, né? O que fulano tem que eu não tenho? É tudo. Mas, ao mesmo tempo, é um tudo muito positivo. Porque se cada pessoa é irrepetível, o exercício de comparação está sempre no erro. É sempre entre dois fatores que não são compatíveis entre si pela radical, né, singularidade que nos compõe. E, inclusive, eu tenho ido mais além, né, de lembrar que nós mesmos não somos a mesma pessoa ao longo do caminho, da nossa trajetória, né? Então, aquele amor que a gente teve vivendo naquela cidade, no começo, às vezes, da graduação, ou vivendo um determinado trabalho, nem com aquela mesma pessoa vai se repetir, porque nosso corpo, nossas emoções estão em constante fluxo, né? Eu tenho chamado isso de sazonalidade emocional, né? Igual as plantinhas também mudam, a gente também muda, né? Então, nem com a própria pessoa vai se repetir. E isso não precisa ser algo que nos entristeça, né? Pode ser, pelo contrário, uma renovação desse vínculo, uma forma da gente estar mantendo, né, esse vínculo com a pessoa sempre fresco, né, atualizado.
Gente, era um pouco esse caminho, assim, que eu queria apresentar para vocês. Eu sei que é muita coisa, né, para pouco tempo, é um tema bem amplo. E agora, nesses minutos, eu queria ouvir vocês, se fez sentido, se deu para acompanhar. Se vocês quiserem trazer alguma outra contribuição. Obrigada pelo retorno, gente. Jéssica, então, pela própria etimologia da palavra, gamia significa casamento, né? E a ideia do casamento, ela tem um marco histórico e geopolítico, né? Então, a noção de família, ela está completamente perpassada, né? Por uma noção de gênero também, né? Então, o homem de família, né? A gente já imagina como é que é essa pessoa e de qual que é o lugar, né, que se ocupa. Então, a própria construção dos papéis de gênero dentro dessa hierarquia só faz um sentido dentro de uma ideia de família. Não à toa, essa é uma das grandes pautas da direita, historicamente. A defesa da família é também a defesa da heterossexualidade, tanto é que quando teve, né, esses movimentos em direção ao reconhecimento de outras famílias LGBT, isso para eles não era família justamente porque é isso, né? A família de base é uma família heterossexual, monogâmica e hierárquica, né? Fica à vontade, Sara. Ei, pessoal, Geni, eu não me apresentei, eu estava aqui da última vez acho que foi a primeira aula, né, da Escola de Autonomias, que foi você que trouxe as coisas, né, Geni, enfim, mas primeiro eu queria, né, agradecer, assim, eu acho que é um assunto, é sempre, tipo assim, um grande refresco, eu acho, poder conversar sobre isso, sim, e te ouvir também sobre esse assunto. Uma coisa que me ajuda muito a lidar com essas questões, que eu até pensei isso em algum momento, assim, tem algumas pessoas que eu acho que tendem a descarregar mais nas outras pessoas, e tem pessoas que tendem a se martirizar um pouco mais, assim, e eu sou mais esse tipo de pessoa, dificilmente eu só assim, naquela hora, assim, já juntou bastante e sai de um jeito bem bonito, assim, né, enfim, aquela bagunça. Mas uma coisa que me ajuda muito é justamente, tipo assim, ler sobre como que essas coisas funcionam, sobre as estruturas, sobre a história dessas construções através do tempo, porque me faz ter a sensação de que, assim, isso não está só aqui, né, nesse pequeno universo angustiante, assim, do momento. Mas o que eu queria comentar mesmo é que, durante toda a conversa, eu lembrei de uma publicação que eu vi outro dia e que eu sempre, quando eu vi isso, eu fiquei assim, eu achei maravilhoso, porque eu acho que é uma representação muito clara de como que funciona esse pensamento fixo sobre maneira de construir relações, né? Que era, eu não me lembro a página, enfim, também nem vem ao caso, mas publicou, vários amigos meus compartilharam, assim, eu achei muito interessante, sobre como dá para fazer uma analogia entre um namoro, um casamento e uma cadeira. E aí eu já achei muito curioso sobre a cadeira ser um objeto fixo, né? E não era uma cadeira dobrável, né? A cadeira do desenho era uma cadeira fixa, completamente fixa, absolutamente fixa. E aí aí os pés seriam, tipo assim, um seria amor, o outro seria amizade, quer dizer, acho, não sei, enfim, mas o que me chamou mais atenção foi falar em sexo, né, que eu acho que também é uma coisa, já exclui várias coisas, eu acho, assim, há várias vivências em relação à sexualidade, né, de várias pessoas, e fala sobre também projeção de futuro, né, que é a ideia de que se estabelece relações, né, eu já sofri muito com isso, assim, né, de inclusive sentir ciúme por ter a sensação de que em outro tipo de relação a pessoa teria mais possibilidade de viver esse futuro, que é uma coisa que, enfim, não construir as relações no presente delas, né, basicamente. E aí o acento seria o diálogo,
Eu, eu achei muito engraçado, gente, enfim. E aí não se fala nada, mas eu fiquei pensando que provavelmente o encosto seria o lugar para se acomodar e os lugares, e o lugar de segurar os braços seriam para você ficar lá e não soltar de jeito nenhum, assim, né? Enfim. E aí é isso, assim, eu fiquei lembrando muito disso por causa dessa ideia de ser muito fixo, né? E de não de todo mundo ter que se encaixar da mesma forma e tudo mais, assim, achei um símbolo muito interessante desse modelo, né? Enfim, é isto, muito obrigada. Sara, bem, eu não vi esse post da cadeira, eu amei. Eu acho que esses recursos são formas muito legais de ajudar a gente visualizar mesmo, né? Essas questões. E te ouvindo, assim, eu fiquei pensando uma coisa que me auxiliou muito nesse caminho e que isso se reflete em várias outras dimensões da vida, né? Especialmente se não se trata de uma pessoa branca, cis, hétero, rica, aquela coisa, né? Que é isso de que a gente é indigno de um espaço, ou de um afeto, ou de um trabalho, né? Se a gente não faz perfeitamente. Parece que é um impostor, né? Se você não faz exatamente da melhor forma, você não tem o direito, né? E aí eu tenho pensado muito nisso. O acolhimento, o afeto, o apoio não deve ser alvo de uma meritocracia. Então, mesmo que a gente estiver sentindo esses sentimentos que não partem, né, de algo ético, assim como um médico, né, não pode escolher se a pessoa que está precisando ali de uma cirurgia é um pastor, é um traficante, ele precisa acolher sem ter esses enquadramentos. O direito ao acolhimento psíquico é algo de todos nós, né? É algo que a gente não deve se punir, né? Achando que não tem o direito a ter um espaço de saúde quando essas emoções nos tomam, né? Então, às vezes, a gente se deixa levar pela vergonha e pela culpa e não busca ajuda, né? E se esconde e evita falar dessas questões, né? E aí eu tenho buscado muito isso, assim, não é mérito, né? Não é para a gente achar que só merece carinho e cuidado se estiver dentro desse enquadramento, né? Dessa moral, né? E aí essa questão do tempo, né, que você traz também, é algo que eu venho pesquisando assim como uma presença em todos os discursos coloniais, que eles buscam de nós um tempo que a gente não tem. Então, por exemplo, com determinadas perspectivas de orientação sexual, tem muito isso também, né? Com quem que você vai ficar no futuro, né? Se a pessoa se afirma hétero, não é só com quem ela se interessa no presente, é hétero a pessoa que irá se interessar por determinadas pessoas, né? Então há uma demanda de que a gente diga de um tempo que a gente não viveu, um tempo que a gente não tem. E aí eu até lembro das letras, né, de música que são muito especialistas nisso, né? Que é aquela coisa, né? Eu sei que vou te amar por toda a minha vida, não sabemos, né? É muito lindo, eu amo, mas não sabemos. E aquilo que a gente doa de um tempo que a gente não tem, é uma construção temporal extremamente fragilizada, né? E aí eu tenho pensado muito nisso, né? É pouco o amor do presente para a gente precisar entregar um amor, um tempo que a gente nem viveu, né? Por que esse tempo do hoje parece tão pouco, né? E aí eu acho que nos chama também para se reconectar com o que a gente tem hoje e agora de uma maneira mais generosa, sem precisar necessariamente, né? Desse tempo desse empréstimo, né? Que para mim é quase um financiamento, né? Que a gente faz de acionar, né? Essas ideias. Então, acho que é muito importante mesmo essa noção, né? Gente, deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário. Fico pensando quantas relações não monogâmicas também precisam trazer junto de si as redes ao redor daqueles que participam dela. Família, amigos, etc. Não pela autorização ou evitar julgamento, mas pelo trabalho desse tipo de vínculo com todos que convivemos, para além das relações afetivos sexuais. Ou seja, não basta ser um casal não monogâmico, como também trabalhar a autonomia em amplos espaços e nos coletivizarmos. Eu que agradeço, Juliana, pela partilha. Novamente, eu vou lembrar, gente, um trecho da Bíblia, porque como é algo que eu estudo, está sempre muito forte, né? Mas que é o trecho que diz que quando alguém casa, se torna uma só carne.
isso diz da perda da singularidade de cada pessoa, né? Se você se casou, você deixou de ter seus sonhos, seus projetos para passar a ser essa massa indiferenciada. Eu lembro, inclusive, de uma situação que eu acompanhei que me horrorizou, que a pessoa chegou, né, para um casal de amigas e perguntou qual que é a cor favorita de vocês, qual que é a comida favorita de vocês. E aí parecia muito isso, assim, que se tratava de um único sujeito ali, né? Isso é outra coisa para a gente ter sempre em vista, que fortalecer a nossa autonomia não enfraquece o vínculo amoroso, pelo contrário, as pessoas se encantaram por nós foi pela nossa afirmação no mundo e não pela nossa diluição no desejo do outro, né? Então, é um pouco nesse sentido, né, que eu tenho sentido, pensado. Eu queria agradecer muito vocês pela presença. Sei que não está fácil, né, esse tempo de tela depois de tanto tempo de pandemia. Espero encontrar vocês novamente em outros espaços, com mais tempo também, porque eu gosto muito, né, de ouvir com mais calma, né? Mas, de toda forma, agradeço o tempo que foi possível e agradeço também a Escola de Autonomias pelo convite, pelo espaço. Se cuidem, gente. Até breve. Muito obrigada por tudo.